sua igreja, para a igreja do Senhor Jesus. Antes de iniciarmos a leitura, apenas contextualizando a carta mais uma vez, né? Essa é a carta que Paulo escreveu à igreja, né, de Éfeso, então por isso que é a carta aos Efésios. E nessa carta Deus vai falar muito aos nossos corações e nos mostrar a grandeza da sua igreja. A igreja do Senhor Jesus, a importância da igreja do Senhor Jesus. Assim como nós temos os evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, e eles são muito semelhantes em alguns aspectos, nós também temos uma outra carta que ela é muito semelhante à carta de Paulo aos Efésios, que é a carta que ele escreveu à igreja de Colossos, a carta aos Colossenses. Muitos textos são paralelos. Muita coisa que a gente está vendo aqui em Efésios, você vai ver essa mesma temática, você vai ver Paulo tratando dos mesmos assuntos, dos mesmos problemas, lá na carta que ele escreveu aos Colossenses. Mas há uma ênfase diferente nessas duas cartas. Enquanto lá em Colossenses, Paulo vai destacar aquele que é o cabeça da igreja, Jesus Cristo, aqui em Efésios, Paulo vai destacar aquele que é o corpo de Cristo. Cristo como sendo o cabeça, essa ênfase é dada lá em Colossenses, e aqui em Efésios, a ênfase está no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus. Então, no primeiro capítulo, Paulo começa bendizendo ao Senhor, declarando que Deus é um Deus bendito, que nos abençoa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E em Cristo é uma palavra mágica aqui em Efésios, né? Tudo que a gente vai ver em Efésios tem a ver com Cristo. Tudo que a gente vê em Efésios é porque nós estamos em Cristo. É a igreja que faz parte desse corpo do glorioso Cristo Jesus. E então Paulo ora depois dessa bênção. Chegamos no capítulo 2 e nós observamos como que Deus age em nós, como que Ele nos resgatou. E Paulo, portanto, ele nos fala de 3 momentos da nossa vida. De quando nós estávamos espiritualmente mortos, porque estávamos sem Cristo. De quando nós, então, passamos a ficar espiritualmente vivos, porque nós estamos com Cristo. E então, quando nós estamos em Cristo, nós nos tornamos uma obra-prima de Deus. Nós nos tornamos feitura sua. Nós nos tornamos um poema de Deus, que é a palavra grega usada aqui para essa feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós observamos no início do capítulo 2 que Paulo coloca esses 3 estágios na vida do crente, né? Quando ele estava sem Cristo, espiritualmente morto, no momento em que ele aceita Jesus, ele agora se encontra com Cristo, então ele está espiritualmente vivo, e agora que ele é uma nova criatura, agora que ele é um novo ser, e agora que ele está em Cristo, ele agora então tem a motivação necessária, o amor necessário para que ele possa fazer as boas obras que glorifiquem a Deus, o Pai. E então, a partir do verso 11, a ênfase agora sai da pessoa. Não é mais eu que fui salvo, remido, e agora, em gratidão ao meu Deus, eu vou abençoar as outras pessoas e eu vou praticar boas obras. Agora, a ênfase de Paulo é na comunidade. E aqui ele vai falar de modo muito especial da igreja do Senhor. Dessa comunidade, desse ajuntamento de pessoas que compõem o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. É essa ênfase que ele vai dar agora, a partir do verso de número 11. Vamos ler juntos, Efésios capítulo 2, a partir do verso de número 11. Portanto, lembrem-se de que no passado, vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe,
foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce, para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Vamos orar mais uma vez? Pedir que Deus possa abrir o nosso entendimento, nos iluminar mediante a sua palavra, para que a gente possa compreender o que o Espírito diz à igreja. Meu Deus, meu Pai, aqui estamos, como teu povo, como tua igreja, Senhor. Pedimos a Deus que nesse momento o teu Espírito fale aos nossos corações mediante a tua palavra, Senhor. Nos usa como teu instrumento, para que assim juntos, como igreja, como teu corpo, Senhor, nós possamos ser edificados em ti. Para a glória do teu nome, nós te pedimos. Amém. Irmãos, seguindo o mesmo padrão de retórica, o mesmo padrão de construção textual que Paulo fez no capítulo 2, do verso 1 ao verso 11, onde ele mostra primeiramente o aspecto negativo, né? Como que nós estávamos antes, espiritualmente mortos. Aí depois ele diz que depois em Cristo nós estamos espiritualmente vivos. E depois ele nos traz um novo posicionamento, seguindo essa mesma retórica, seguindo essa mesma forma de escrever. Ele vai nos falar aqui do verso 11 até o verso 12, mostrando um aspecto negativo, ou seja, como éramos antes de Cristo. Ele diz, portanto, lembrem-se de que no passado, ele aponta para o passado, vocês eram gentios, na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sabe quem é esse povo que Paulo está descrevendo aqui? Nós, gentios. Ele está fazendo um contraste entre aquele que era conhecido como o povo de Deus, os judeus, e todo aquele que não é judeu. Então, basicamente, o povo de Israel dividia o mundo em dois povos. O povo judeu, que é o povo da aliança, o povo da promessa, o povo de Deus, e todos os demais são gentios. Um povo que é alheio às alianças, alheio às promessas. Paulo escreve essa carta aos Efésios, e aqui ele vai encontrar uma igreja que é composta tanto de judeus, como também de gentios. Ambos os grupos convertidos a Cristo. E é isso que vai tornar a igreja algo tão especial. Imaginemos que nós estejamos lá naquela época. Todos nós somos gentios. E existe um povo que está cultuando na igreja, que se chama o povo de Deus. Existe um templo bem grande, maior do que esse aqui da PIB. É o templo de Herodes, um templo que já foi lá de Salomão, foi reconstruído por Zorobabel, foi reconstruído, né, depois por Herodes, e você tem um templo enorme, onde os judeus, o povo de Deus, se reúnem para adorar a Deus, para oferecer o seu sacrifício, para oferecer as suas orações, para colocar diante de Deus os seus pedidos, para louvar ao Senhor. É exatamente o que nós fazemos aqui na igreja. Só que tem um detalhe.
como nós somos gentios, nós não podíamos entrar no templo. O nosso lugar era lá fora. E quando eu digo lá fora, é lá fora mesmo. Existia o templo, o lugar sagrado, onde tinha o santo e o santo dos santos. Ali só os sacerdotes entravam. Existia um outro pátio maior, onde os judeus poderiam entrar. E existia um muro pequeno, com dizeres, eram, se eu não me engano, 14 portas, 14 aberturas, com dizeres dizendo, se um gentio ultrapassar essa barreira, ele está sujeito à morte. Então vamos nos imaginar nesse tempo. Se nós quiséssemos adorar a Deus aqui na PIB, e se somos gentios, nós não poderíamos entrar pelos portões lá na frente. A gente tinha que prestar o nosso culto lá no lado de fora, no estacionamento. A gente não poderia entrar. Tinha uma placa bem grande ali, proibido a entrada de quem não é judeu. Vocês conseguem imaginar cultuando a Deus assim? Esses eram gentios. Todo aquele que não era judeu. Ele não podia entrar no templo. Ele não poderia cultuar a Deus no templo. Ele não poderia oferecer o seu sacrifício a Deus no templo. E Paulo está dizendo para essa igreja que se converteu a Cristo, olha, lembrem-se que no passado vocês eram gentios. Lembrem-se que no passado vocês estavam sem Cristo. Vocês estavam separados, olha a expressão que ele usa, separados da comunidade de Israel, o povo de Deus. Vocês eram estranhos às alianças da promessa. Aquela promessa feita para o povo de Deus não alcançavam vocês, porque vocês estavam alheios, separados dessa promessa. Vocês não tinham esperança, vocês estavam sem Deus no mundo. Ele descreve não mais um ser individual, perdido sem Cristo, mas toda uma comunidade, todo um povo que estava longe de Cristo. E aí ele diz no verso 13 agora, mas agora, aí vem um contraste, vem, né, o outro lado da história. Mas agora, em Cristo Jesus, e aí tudo muda. De novo, em Cristo é a palavra mágica em Efésios. Tudo o que acontece nessa carta é em Cristo Jesus. Ele vai descrever agora o que acontece. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz. Cristo não veio apenas para trazer paz. Ele não é apenas o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. E quando ele cita aqui que Ele é a nossa paz, ele está fazendo aqui alusão, principalmente, à paz entre pessoas, entre povos, que estavam separados, impedidos de estarem na casa de Deus, cultuando a Deus. Eram inimigos. O povo de Israel se considerava o único retentor da promessa de Deus, os únicos abençoados. E todos os demais estavam longe dessa promessa. Eram inimigos entre si. Cristo veio para trazer essa paz. Cristo veio para juntar esses povos que estavam separados. Então, Ele é a nossa paz, de dois povos, judeus e gentios. Ele fez um só. E Ele fez isso na sua carne. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Essa parede de separação é exatamente esse muro que existia dividindo o pátio onde os judeus entravam e aquilo que era chamado o pátio dos gentios. O nosso estacionamento lá fora. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, não tem aquela grade ali do estacionamento que impedia a gente de entrar na igreja? Cristo veio e derrubou essa grade. Ele derrubou essa parede de separação. Não tem mais uma parede dizendo, gentio, você não pode entrar. Não existe mais uma parede dizendo, gentio, você não pode vir ao templo e oferecer o seu sacrifício e adorar a Deus e cantar louvores a Deus. Não, essa parede foi derrubada. E ela foi derrubada por Cristo Jesus. Ele derrubou essa parede.
Ele tirou essa inimizade que existia entre esses dois povos. Verso 15 ele diz: Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, de novo a ênfase nos dois povos, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Paulo está dizendo, Cristo pegou esses dois povos que eram inimigos. Ele pegou judeus e gentios que não se davam, não se bicavam, não gostavam um do outro porque tinham culturas diferentes, língua diferente, hábitos diferentes, paladares diferentes. Tinha comida que o judeu comia que o gentio não comia. Tinha comida que o gentio comia e que o judeu não comia de jeito nenhum. Eram dois povos completamente separados e distintos. E Deus, mediante a sua cruz, Ele pegou esses dois povos e, diz o texto, Ele fez uma nova humanidade. Ele juntou esses dois povos numa nova humanidade. E essa nova humanidade é o seu corpo, é a igreja do Senhor Jesus. Ele quebra, irmãos, toda inimizade, toda barreira que possa existir entre povos. Tudo isso que a gente ouve falar de globalização, né, de miscigenação, de etnias diferentes, tudo isso que a gente ouve falar hoje, Jesus já estava dizendo aqui: em Cristo, todos vocês são um. Em Cristo não existe diferença. Em Cristo não existe separação. Em Cristo, todos vocês são uma nova humanidade, o corpo precioso do Senhor Jesus. E aqui no verso 17, ele continua dizendo: e quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também ao que estavam perto, judeus e gentios. E aqui nós temos mais um louvor à Trindade, porque por meio dele, Cristo, Jesus, por meio de Cristo, ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um só Espírito. Olha como a Trindade está agindo aqui. Em Cristo Jesus, por meio dele, todos os povos, judeus e gentios, têm acesso a Deus o Pai, mediante o Espírito Santo. É a Trindade nos unindo, é a Trindade nos inserindo no corpo de Cristo, é a Trindade nos formando um só povo no Senhor. Então, nesse trecho que nós acabamos de ler, Paulo nos mostra como estavam os povos antes, separados, eram inimigos. Cristo veio, derrubou essa parede de separação, derrubou essa inimizade, fez com que esses povos se tornassem um só, e agora, pelo poder da Trindade, eles podem ser um, porque Cristo fez esse meio. Cristo juntou esses povos para a glória de Deus Pai, mediante o Espírito Santo de Deus. E aí, na última parte do verso 19, até o verso 22, ele nos mostra a nova posição agora que nós estamos em Cristo. A nova posição que esses dois povos, inimigos antigos, agora se colocam diante de Deus. Ele diz, verso 19, assim, ou portanto, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. E aqui ele se dirige especificamente aos gentios. Ou seja, essa palavra agora é para a gente. É para todo aquele que não é judeu. É para todo aquele que antes não era depositário das promessas de Deus, estávamos afastados de Deus. Mas agora, como Cristo veio e derrubou essa parede, essa promessa agora é para a minha vida, essa promessa agora é para a sua vida, essa promessa agora é para todo aquele que ouvir e crer. E ele diz, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Olha a descrição, irmãos, que Paulo usa
para falar de alguém distante de Deus, as metáforas que ele usa para falar da igreja, da importância da igreja. Ele diz, olha, sem ser igreja, nós somos como os estrangeiros e peregrinos. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de estar num local diferente do seu, numa cidade diferente da sua. Primeira vez, talvez, que você viajou para uma cidade diferente, para um país diferente, para uma cultura diferente, para uma língua diferente. Tem algumas coisas que nós sentimos falta da nossa casa, da nossa língua, da nossa comida, da nossa cama. Não é sempre assim, não é? A gente viaja, anda, e chega um momento que a gente diz, que saudade do meu travesseiro. Que saudade do aconchego do meu lar, da minha casa. E Paulo está descrevendo exatamente isso, irmãos. Ele está dizendo, sem Cristo. E como agora ele está falando do povo, ele está dizendo, na verdade, assim, fora da igreja, ausentes da igreja, sem estarmos na igreja, nós somos como esses estrangeiros. Somos como peregrinos. Nós não nos identificamos com aquilo. Nós não nos identificamos com o local onde nós nos encontramos, porque aquilo não faz parte da gente. A gente é estrangeiro ali, a gente é só um peregrino ali, ali não é a nossa casa, ali não é o nosso lar. Crente fora da igreja, ele é peregrino, crente fora da igreja, ele é estrangeiro. Mas Paulo diz, vocês não são mais isso. Vocês agora têm um lar. Vocês agora têm a igreja do Senhor. Vocês agora fazem parte de uma nova humanidade, que é o corpo de Cristo, a igreja. Vocês agora são concidadãos dos santos. Nós somos tão cidadãos quanto os judeus. Nós somos tão povo de Deus quanto os judeus. Portanto, todas aquelas promessas de Deus para o seu povo, agora alcança a igreja. Agora alcança essa nova humanidade. Esse que agora não existe mais judeu e gentio, nem grego, nem servo, nem livre, nem escravo. Não existe mais nada disso. Todos agora são um em Cristo. E agora nele, todos juntos, somos concidadãos. Somos cidadãos juntos, iguais, com os mesmos direitos, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Nós que antes éramos órfãos, não tínhamos um Pai celestial, agora Ele nos adotou e Ele nos tornou membros da família de Deus. Então ele usa a metáfora de um estrangeiro, de um peregrino que está fora do seu país, é o crente desigrejado. Ele usa a metáfora de membros da família de Deus, e aquele que está longe da sua família é a metáfora do desigrejado. E ele traz uma outra metáfora para a gente entender a igreja. Ele diz, agora vocês estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele coloca a metáfora de um edifício, de um prédio. Os irmãos lembram, algum tempo atrás, quando a gente colocou o nome aqui nessas paredes? O pastor Gileade convocou a igreja e todo mundo pichou aqui essas paredes todas, né? Ficou a assinatura de todo mundo aí nessas paredes. Uma forma de a gente se identificar com essa igreja. Uma forma de dizer, eu pertenço a esse lugar. Uma forma de dizer, olha, tem um pedacinho de mim aqui. Imaginemos que cada um de nós fôssemos como um tijolo, no qual todo esse edifício está construído. E é a junção de todos esses tijolos que faz com que esse edifício se torne e permaneça em pé. E Paulo usa exatamente essa metáfora para dizer que nós estamos edificados. Existe um fundamento sólido debaixo dessa igreja, debaixo das nossas vidas. É o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Ele está dizendo, existe um ensinamento que você precisa ter. É a base da igreja. É aquilo que os apóstolos e profetas ensinaram. Ele está falando, irmãos, da importância da palavra de Deus na vida do crente. A palavra de Deus é essa base, é esse fundamento no qual nós estamos alicerçados e no qual nós construímos o nosso edifício. E esse edifício não é outra coisa, senão a igreja do Senhor Jesus. Todos nós permanecemos de pé nesse lugar porque nós estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e dos profetas, onde Cristo, Ele mesmo, é a pedra angular, é a principal pedra de esquina, é aquela pedra inicial do qual todo edifício vai ser construído. E aí ele, continuando com essa metáfora, no verso 21, ele nos diz, nele, em Cristo, todo edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele, em Cristo, nós somos agora um edifício bem ajustado, ou seja, esses tijolos estão bem juntos um do outro, ligado ali por aquela argamassa de forma muito coesa. E nisso, irmãos, faz com que a gente cresça para nos tornarmos um santuário, um templo, um local de adoração. Perceba o que Paulo está dizendo. Antes, vocês eram judeus e gentios, inimigos, separados. Cada um tinha o seu templo. Os judeus tinham o templo de Salomão, que foi destruído, Zorobabel reconstruiu, foi destruído, veio Herodes e construiu um novo templo, que depois foi destruído de novo. Os judeus tinham o seu templo, seu santuário sagrado, onde eles adoravam a Deus, mas eram inimigos dos outros povos. Os gentios também tinham seu santuário sagrado. A gente viu na introdução da carta aos Efésios que era aqui na cidade de Éfeso onde existiam muitos, centenas de templos. E existia um dos maiores templos da antiguidade, um dos mais belos templos da antiguidade, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Ártemis, a grande Diana dos Efésios. Judeus e gentios, cada um com os seus templos suntuosos, grandiosos. Mas Jesus está dizendo aqui, Ele quebrou essa inimizade que havia entre esses dois povos. Ele destruiu tudo isso. Ele fez agora um novo homem, uma nova humanidade. E essa nova humanidade agora juntas, tendo como alicerce essa pedra de esquina, essa pedra angular que é o próprio Cristo, e que agora, mediante a palavra de Deus, ela vai ser fundamentada na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos profetas. Essa nova casa, esse novo santuário, é a igreja do Senhor. Compostas não de pedras minerais, mas de pedras vivas. Compostas de homens e mulheres de toda língua, raça, nação, povo, tribo, que agora juntos adoram a Deus em espírito e em verdade, sem barreiras que nos dividam. Foi isso que Jesus fez por esses povos. Ele não apenas fez isso na minha vida pessoal, me tirando do lamaçal do pecado, me colocando numa rocha firme, que é Ele mesmo, Cristo Jesus. Individualmente Ele fez isso por mim, mas Ele fez algo também pelo coletivo, pelo povo, para que em todos esses povos juntos se tornassem um só. Irmãos, tem algumas verdades e algumas aplicações muito interessantes aqui para a gente. Essa última metáfora, por exemplo, que ele usa, de sermos um edifício bem ajustado, né, bem fundamentado, ele vai trabalhar em outras passagens das Escrituras. Eu queria que os irmãos, junto comigo, abrissem, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 4. Achegando-se a ele, a pedra que vive,
Cristo é essa pedra que vive, é essa pedra vivente, essa pedra viva, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Aí ele agora vai descrever os crentes. Também vocês, como que? Pedras que vivem. Pedro aqui está olhando para os crentes e dizendo: vocês crentes, vocês também são pedras que vivem, são pedras viventes. Vocês são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. Essa metáfora da igreja como edifício também é aproveitada aqui por Pedro, e Pedro está dizendo: lembra do grande templo? Mas esse templo ele vai ser destruído. Ele já foi destruído tantas vezes. E se ele for erguido de novo, ele vai ser destruído de novo, porque tudo isso passa. Mas nós podemos ser edificados em uma casa nova, que jamais vai ser abalada. Uma rocha que jamais será abalada. É como o tema da família para esse mês. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é essa pedra firme, que é Jesus Cristo. E quando nós construímos a nossa casa, depositamos a nossa confiança nele, nós também nos tornamos pedras viventes. Nós construímos o nosso templo, a nossa igreja, a casa do Senhor. E agora nós podemos oferecer a Ele o nosso sacrifício espiritual, por meio de Cristo Jesus. 1 Coríntios 3,16, a gente vai ter essa mesma verdade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso de número 16. Vocês não sabem que são santuário de Deus? Santuário é o templo, é a igreja. Paulo está dizendo para os coríntios aqui: será que vocês não lembram, vocês não sabem que vocês são templo de Deus, santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Irmãos, não sei se vocês estão conseguindo perceber como é linda essa metáfora da igreja, desse santuário, desse templo. Antes nós, seres humanos, íamos a um santuário para adorar a Deus ali, naquele santuário, numa casa de pedras. E Paulo está dizendo que agora é diferente. Nós somos a casa e é Deus que vem habitar dentro de nós. Vocês conseguem imaginar, irmãos, como isso é importante para a nossa vida? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez tudo isso, que trouxe tudo isso à existência, esse Deus, ele habita num pedaço de barro, como você e eu. Esse Deus, ele faz com que esse pedaço de barro, sem vida, se torne uma pedra viva, uma pedra que vive, uma pedra que glorifica a Deus. A verdadeira igreja é aquela onde o Espírito Santo de Deus habita. Vocês não sabem que vocês são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí ele faz uma advertência: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, é santo. Entendam como que Paulo está construindo essa imagem do templo, que agora somos nós. A importância que ele está dando a esse novo templo, a essa nova humanidade, a esse novo povo, que não é mais judeu e gentil, é qualquer um, que agora faz parte da igreja, que é o corpo santo de Jesus, que é esse edifício do qual ele mesmo é a pedra angular. E se alguém pensa em destruir esse santuário, que são vocês, Deus o destruirá. Você consegue entender a importância que você, igreja, tem para o Senhor? Como que Deus ama você, cuida de você e zela por você?
Ainda na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele vai nos dizer, de novo: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ele agora faz uma advertência pessoal para nós. Antes a advertência é para os outros, que querem fazer mal ao santuário de Deus, que são vocês. Agora a advertência é para vocês, é para nós. Se nós somos esse santuário de Deus, se nós somos esse templo onde aquele que é santo, santo, santo habita, a pergunta é: o que é que você está fazendo com esse santuário? Como que você está utilizando esse santuário? É para glorificar e adorar a Deus? Ou você está se vendendo, adulterando, se prostituindo, maculando o templo do Espírito Santo, que é você? É um alerta que ele faz para a igreja. Porque vocês não foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Porque o corpo de vocês é um santuário sagrado onde o Espírito Santo de Deus habita. Ainda em Coríntios, só que agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 16, ele vai nos dizer: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Mais uma advertência para o povo de Deus. Mais uma advertência para nós crentes, santuários do Deus vivo, templo do Espírito Santo de Deus. Que ligação existe entre o santuário de Deus e o santuário dos ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Que maravilha, irmãos, sabermos que Deus será o nosso Deus, que nós temos a certeza de que nós somos o seu povo. Glória ao Senhor por isso. Irmãos, estruturalmente, é isso que nós temos nesse trecho dessa carta que nós lemos aqui no capítulo 2. Tem uma curiosidade que eu queria trazer para os irmãos, que nas nossas versões em português, a gente não vai conseguir identificar. Mas quando a gente lê o texto nas línguas originais, a gente percebe a beleza com que Paulo escreveu essa carta. Eu já havia falado para os irmãos que no capítulo 1, do verso 3 até o verso de número 14, nós temos uma única oração. Paulo fez uma frase com 202 palavras. É um verdadeiro escritor, hábil, né, para formar uma única frase com 202 palavras. A gente mal faz sujeito, verbo e complemento, ponto, né? 3 já está de bom tamanho. Ele fez uma frase com 202 palavras. Tudo isso que você vê do verso 3 até o verso 14 do capítulo 1 é uma única frase no grego. E aqui no capítulo 2 a gente tem também uma curiosidade linguística que a gente perde no português, mas que revela a beleza e a habilidade da escritura de Paulo. No capítulo 2, lá no verso 5, nos diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, aí o texto nos diz, nos deu vida. Capítulo 2, verso 5. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Eu queria que você sublinhasse aí na sua Bíblia, ou marcasse esse trecho aí. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Aí depois no verso 6 ele diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou.
E ele continua dizendo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aqui Paulo usa no grego 3 preposições que a gente vai conhecer ela em português com esse com. Por exemplo, quando a gente fala de sincronia, são 2 palavras gregas aqui. Eu tenho o sim, que significa em conjunto, com, e eu tenho o cronos, de tempo. Sincronia é o tempo juntamente, é estar no mesmo tempo, é estar em conjunto naquele mesmo tempo, sincronia. Esse sim, que significa em conjunto, com alguém, com alguma coisa, eu estou fazendo algo com o pastor Romildo. Esse com aqui é de juntamente. Juntamente com ele, nós estamos fazendo algo. Tem 3 sim aqui. Nos deu vida juntamente com Cristo, nos ressuscitou com ele, Cristo, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Ele usa 3 vezes esse sim de conjunto, de juntamente. Mas para falar de algo pessoal, é a obra de Cristo em mim, pessoalmente. Pessoalmente, Cristo me deu vida. Pessoalmente, Ele me ressuscitou. Pessoalmente, Ele me fez assentar nas regiões celestiais. Tudo isso com Ele, com Cristo. Amém aqui? Está claro? Paulo agora vai usar esse mesmo artifício. Ele vai usar de novo 3 vezes o sim, de junto, da sincronia. Só que por meio de verbos que, em português, a gente não percebe o sim. Mas a gente vai perceber agora a beleza de como ele está dizendo, olha, Cristo, da mesma forma que ele atuou para abençoar você, pessoa, ele também vai atuar no coletivo, na igreja, no corpo. E aí ele vai dizer para a gente, lá no verso 19, ele vai dizer assim, ó, assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, aí ele vai usar o sim, mas com cidadãos. Ele vai dizer, esse concidadãos aqui, vem do sim, poli, de cidade, a polis grega, a cidade. Lembra de metropolitano? Esse polis aqui tem a ver com cidade. Então ele vai dizer que a gente é sim, politai. O politai aqui é aquele que habita na cidade, é o cidadão. E nós vamos ser sim, politai. Nós vamos estar junto com o cidadão. É a palavra concidadão que a gente tem aqui, não é, em português. Aí ele continua dizendo, no verso 21, nele, em Cristo, todo edifício, aí ele vai usar a expressão aqui, ó, bem ajustado. Aqui no grego, a gente tem o sim. É o ajuste, essa aproximação com o outro. Ele nos ajunta com o outro. A palavra aqui, para a gente, é quase um palavrão. Simamologumene. Isso tudinho aqui. É para dizer bem ajustado. Mas significa em conjunto. Eu tenho esse sim aqui. Nele todo edifício, bem ajustado ou ajustado juntamente com ele, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Aí verso 22 diz, nele também. Na minha versão, que é a Nova Almeida atualizada, eu tenho toda essa expressão aqui, ó. Vocês estão sendo edificados junto com os outros. Toda essa expressão. Vocês estão sendo edificados junto com os outros. Tudo isso é apenas um verbo no grego. O verbo sim, oikodomeste. Oiko, que vem de economia da casa, o oiko, casa. Sim, oiko. Eu estou então sendo edificado, formando essa casa, juntamente com os outros. Então, olha, ele usa 3 vezes esse sim, para mostrar como Cristo age
em nosso favor, e junto com Cristo nós podemos então viver, ressuscitar e nos assentar nas regiões celestiais, porque nós estamos com Ele, junto com Ele. Ele diz agora o mesmo para a sua igreja, para o seu corpo. E falando do corpo de Cristo, ele diz que então agora nós somos concidadãos. Somos cidadãos juntos com os demais. Da mesma maneira que eles são, nós também somos juntos com Ele. Não mais peregrinos, não mais estrangeiros, não mais afastados e distantes, mas agora nós nos sentimos cidadãos. Temos nossos direitos, nossos deveres, temos segurança de estar na nossa pátria. E isso não sozinho, mas junto com os demais. Ele nos diz também que nele todo edifício anda junto, não pode estar separado. Se eu pegar essa parede e dividir os tijolos, ela não tem mais a mesma força, a mesma estrutura, a mesma segurança, porque os tijolos estão separados. Para que essa parede funcione, os tijolos precisam estar juntos, juntamente com. Então, todo edifício precisa estar bem ajustado. Eu preciso estar bem ajustado junto com você. E assim nós podemos crescer para ser esse santuário que é dedicado ao Senhor. E aí ele continua dizendo, nele também, e aí tem toda essa expressão que significa, vocês precisam ser edificados juntos uns com os outros. É essa pedra que vai sendo formada e ajustada e medida uma junto com a outra. Irmãos, que aplicações nós podemos tirar dessas verdades para as nossas vidas? A primeira coisa que eu observo aqui é a importância que Paulo dá para a igreja. A importância que ele dá para o coletivo. Ele vai falar da nossa salvação, amém, mas ele vai dizer, você não foi salvo sozinho. Você precisa estar em conjunto com alguém. Você precisa estar com alguém para que você seja igreja. Ele está nos dando lições preciosas. Eu não posso ser igreja sozinho em casa. Eu não posso ser igreja longe do meu irmão. Eu não posso ser igreja afastado do meu próximo. Amém? Entende a importância de estarmos juntos? Em cima dessa mesma verdade, a gente ampliando esse conceito, ele vai nos dizer mais. Aqui, por exemplo, nós temos a nossa igreja, a nossa comunidade. Mas essa igreja, essa comunidade, ela não é a igreja do Senhor. Ela é parte dessa igreja do Senhor. Porque eu tenho outros irmãos que também são concidadãos, que também estão bem ajustados, que também estão edificados em Cristo, vivendo em vários lugares dessa cidade e do mundo inteiro. E todos eles, juntos, formam a igreja gloriosa do Senhor Jesus. Então perceba, isso me faz olhar para mim, eu não posso estar sozinho, porque eu faço parte dessa igreja. E aí os nossos membros, né, doutor Edilson? Paulo vai dizer isso em outro lugar, outra metáfora que ele fala da igreja, né, o corpo. Né? Se o dedo sozinho quiser ser corpo, ele não pode, porque ele só é dedo porque ele faz parte do corpo. Se eu cortar esse dedo e jogar ele fora, ele não tem vida em si mesmo, ele não é corpo, ele precisa do corpo para estar vivo, para estar exercendo as suas funções, para ser abençoado e para abençoar os outros. Para que eu seja abençoado por Deus, eu preciso estar na igreja, no corpo de Cristo. E eu só posso fazer isso estando em comunhão com meu Deus e estando em comunhão uns com os outros. Se eu não estiver em comunhão uns com os outros, esse corpo está disfuncional. Alguma coisa precisa ser ajustada para que ele esteja em comunhão, em koinonia. E aí agora eu também preciso olhar para aqueles que também são corpo, que estão lá fora, com esse mesmo olhar. Porque normalmente nós olhamos para as outras igrejas e nós temos isso como uma espécie de divisão. Olha que estranho, irmãos.
A obra de Cristo na cruz foi para quebrar a barreira da inimizade, a barreira da divisão e transformar dois povos em um. E agora nós, como igreja, nós começamos a promover as nossas próprias divisões, as nossas próprias facções. A gente começa a se separar, eu não estou julgando os irmãos não, viu? Mas a gente começa a se separar em grupinhos. Na Bíblia, sabe qual é o nome que dá isso? Seita. A palavra seita, embora hoje tenha outro significado, né? Mas seita significa, na verdade, qualquer divisão que você faz de um grupo. Então, por exemplo, eu tenho os irmãos que estão ali naquele canto, é uma seita. Eu tenho essas irmãs aqui, é uma outra seita. Os que estão aqui à minha esquerda, é uma outra seita. Aqueles lá de trás, é uma outra seita. Está cheio de seita aqui dentro, irmãos. E heresia também faz parte da igreja. Porque o significado de heresia é apenas alguém que pensa diferente. Se eu tenho uma opinião diferente do pastor Romildo, existe aqui uma heresia. O que ele fala é diferente do que eu falo, é uma heresia. É claro que hoje, ambas as palavras, seitas e heresias, têm uma conotação completamente diferente. Mas a conotação que é usada no Novo Testamento é exatamente essa conotação de divisão e de diferença de opinião. Quando os irmãos se reuniam e um grupinho ficava ali, outro grupinho ficava ali, a palavra usada para isso é seita. Quando alguém tinha uma opinião diferente, era heresia. Hoje, nós temos um novo significado para tudo isso, mas o ponto é, nós pegamos muitas coisas que deveriam nos unir e nós dividimos. Coisas que não são essenciais à fé cristã, mas isso nos divide. Hoje muitas igrejas, mas muitas igrejas, e eu ouso dizer a maioria delas, estão crescendo por divisão e não por multiplicação. Estamos aqui na igreja, eu falo algo, aí o pastor Romildo não concorda comigo, aí a gente discorda, eu digo, quem concorda comigo aqui, vamos ali, a gente vai fundar uma outra igreja. Agora somos duas. Multiplicamos, mas por divisão. Não é dessa maneira que Cristo quer abençoar a sua igreja. Não. A igreja do Senhor, como nós estamos percebendo, ela precisa agir junto, em sincronia. Nós somos concidadãos. Nós estamos juntos, formando esse grande edifício que é o corpo, a igreja do Senhor. E esse corpo, ele só é bem ajustado quando todo mundo está ali fazendo a sua parte, juntos, unidos, tendo Cristo como cabeça, tendo Cristo como o alicerce, a base, onde esse edifício, que está bem ajustado, ele cresce como um santuário agradável a Deus. Então, irmãos, que nós possamos olhar para os nossos irmãos, aqueles que também são concidadãos dos santos, com esse olhar de Cristo. Não com olhar de divisão, mas entender que Cristo também morreu por ele. Entender que ele também antes estava sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo, mas agora ele faz parte dessa igreja, ele foi transformado e Cristo chamou para a família de Deus, da mesma maneira que ele fez comigo, da mesma maneira que ele fez com você. Essa é a maravilhosa graça e a beleza da igreja do Senhor Jesus. Paulo, nessa carta, ele exalta a igreja como em nenhuma outra carta. Nenhuma outra carta do Novo Testamento você vai ver tanta beleza sobre a igreja de Cristo do que nessa carta de Paulo aos Efésios. E eu queria muito, ora ao Senhor, para que você, durante esses estudos, o Espírito Santo esteja abrindo o seu coração, para que você possa entender a importância da igreja do Senhor. A importância de fazermos parte da igreja do Senhor. A importância de estarmos juntos como igreja, adorando a Deus, para que aquele que é o Senhor da igreja possa caminhar no meio da igreja e em nós, habitar em nós e entre nós, nos tornando e nos trazendo essa comunhão, a coinonia que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar. Dentre toda a diversidade que nós temos,
É o Espírito Santo que vai trazer o milagre da unidade. Sem o Espírito Santo, nós somos inimigos. Nós vamos brigar. Nós vamos nos desentender. Não há nada que possa nos unir. Mas com o Espírito Santo de Deus, Ele consegue pegar pessoas tão diferentes como nós somos, com habilidades tão distintas um do outro. E ao invés de ser um caos, esse trabalho em conjunto é um trabalho que glorifica e que exalta o nome de Deus. É um trabalho que quando você faz, nem mesmo você consegue entender como que Deus operou daquela maneira. Irmãos, não há obra mais poderosa do que uma igreja unida. Não há nada mais poderoso do que quando a igreja do Senhor Jesus se une. Ela está junta, unida, em comunhão, para fazer a obra de Deus. Milagres acontecem, grandes obras acontecem, porque é o Espírito que une o melhor de cada um de nós. Ele faz uma grande obra para a glória do Deus Pai. Que Deus possa, irmãos, nos ensinar, através dessa carta, a sermos igreja e a vivermos como igreja, unidos e reunidos no nome do Senhor. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que você continue meditando nessa preciosa carta e pedir ao Senhor que nos ajude a cada dia mais e mais a descobrirmos verdades sobre a igreja do Senhor, a igreja da qual nós fazemos parte e onde nós glorificamos e exaltamos o nosso Deus, porque somos pedras vivas, santuário de Deus, lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite, quero te agradecer por esse momento e pela tua palavra que foi lida, Senhor, nesta noite. Faz aquilo, ó Deus, que nós não podemos fazer. Que essa palavra ela possa encontrar um lugar especial nos nossos corações, meu Deus. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, mediante a tua palavra, ele possa agora iluminar a nossa mente, o nosso coração e aplicar as tuas verdades, ó Deus, às nossas vidas. Que essa tua palavra, ó Deus, que nos sonda, que essa tua palavra, ó Deus, que nos exorta, que nos corrige, que nos conduz ao centro da tua vontade, ela possa operar com eficácia em nossas vidas, Senhor, para a glória do teu nome, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.